A nefroureterolitíase consiste na formação de cálculos que vão posteriormente obstruir quer os canais próprios do rim, quer o próprio ureter. No caso da ureterolitíase, estes cálculos podem ter mesmo origem ao nível renal, passando do rim até aos ureteres, podendo nestes últimos acabar por crescer. Esta é uma patologia que já se conhece há bastante tempo e já existem mesmo descrições de ureterolitíases em múmias. Em termos epidemiológicos, sabemos que a cólica renal, que é a principal manifestação das ureterolitíases, atinge cerca de 1,2 milhões de pessoas por ano. Geralmente, isto atinge indivíduos entre os 20 e os 49 anos, havendo um pico de incidência entre os 35 e os 45 anos. Em termos de fatores de risco, poderemos como que salientar 4 grandes grupos. A história familiar, que apesar de não sabermos se efetivamente se pode funcionar como fator de risco, temos assim alguma ideia de que possa estar associado a um risco 2 vezes superior do ureterolitíase. O sexo masculino, que apresenta uma incidência 3 vezes superior comparativamente com o feminino. Ainda fatores raciais, uma vez que os africanos apresentam uma incidência diminuída de ureterolitíase, comparativamente com caucasianos, por exemplo, bem como o facto de esses doentes pertencerem a classes sociais mais favorecidas ou até de uma forma mais generalista em países desenvolvidos, ou pertencerem a países desenvolvidos. Isto está essencialmente associado a dietas hiperproteicas e com um aumento do consumo de sal. No caso dos países desenvolvidos, verifica-se mesmo que nos Estados Unidos existe uma elevada incidência, o que não se verifica em países mais pobres, em países em desenvolvimento. Sabemos que as dietas hiperproteicas influenciam muito, sobretudo na formação de cristais de ácido úrico, e sabe-se que, em termos terapêuticos, pode até ser preferível diminuir o aporte de proteínas, bem como de sal, do que restringir a própria ingestão de cálcio. Apesar do cálcio corresponder, apesar de maioria dos cálculos da ureterolitíase, dos cálculos que provocam ureterolitíase, terem na sua constituição cálcio. Existe mesmo até como uma norma, não uma norma, mas é costume na urologia não prescrever, não recomendar a diminuição da ingestão de cálcio, tendo em conta as preocupações que isso pode dar em doentes que possam estar mais atraídas à osteoporose. E, de facto, a importância do cálcio é bastante elevada, tendo em conta que existem 4 grandes tipos de cristais, sendo que os mais frequentes são os de cálcio, que correspondem a 70% a 75%. Em segundo lugar, temos os de ácido úrico, que são sensivelmente 15%, mas não podem ser só disto, porque tem que dar, não pode ser só de ácido úrico, estes 15%, uma vez que também existem cristais de estrovite e de cistina, ou seja, os 4 principais: cálcio, ácido úrico, estrovite e cistina. Existem ainda outros cristais que são como uma consequência do consumo de fármacos, como é o caso da xantina, como o consumo de fármacos, ou então de outras substâncias, como a xantina e a dihidroxiadenina. Os fármacos que podem provocar estas litíases são variados, incluindo o indinavir, o atazanavir, o guaifenesin, o triamtereno, a efedrina, a xantina e os fármacos do tipo sulfasalazina, sulfadiazina, etc. Em termos de cálcio, sabemos que os 70 a 75% dos cálculos vão ser de cálcio e que 60% destes vão ser de oxalato de cálcio, ou seja, o grosso das litíases vão ser provocadas por oxalato de cálcio, mas também podem ser provocados por cristais de fosfato de cálcio. Este último caso, conjuntamente com os cristais de fosfato de magnésio e amónio, que são os cristais de estrovite, estão geralmente associados às infecções do trato urinário. Fosfato de cálcio e cristais de estrovite associados à infecção do trato urinário. Em termos ainda em termos de mecanismo de formação de cálculos, ainda não sabemos exatamente qual é o principal mecanismo implicado, mas sabemos que existem 2 principais teorias,
como é o caso da hipersaturação da urina e a formação de placas de Randall. No caso dos mecanismos da hipersaturação, sabe-se que esta está muito relacionada, sobretudo, com a deposição de substâncias como o oxalato, o cálcio, o ácido úrico e a cistina. De facto, pensa-se que seja mesmo o principal fator ambiental como precipitante de ureterolitiasas, esta hipersaturação, e por isso é que se fazem recomendações terapêuticas numa abordagem mais conservadora destes casos, de fazer uma ingestão elevada de líquidos, para evitar que haja assim essa hipersaturação, uma vez que esta é diretamente uma consequência de uma menor hidratação, uma menor ingestão de líquidos, que vai levar à hipersaturação da urina, isto é, aumento da concentração de vários íons e outras substâncias, que, associada à diminuição de outras, como o caso do magnésio e do citrato, vão dar origem à formação de cálculos. Geralmente estes cálculos formam-se no contexto de unidos, num ambiente propício para isso, que é criado por cristais e corpos estranhos que formam como uma rede de cristalinização. Tendo em conta que estes íons que se vão acumulando devido à hipersaturação, tendo em conta que há esta acumulação de íons, e estes podem mesmo depositar-se sobre essa rede e então formar os cálculos. Em termos de características químicas associadas à urina, sabemos que aquelas que melhor permitem predizer a formação de cálculos são as alterações do pH, bem como a própria composição, quer os solutos, quer a força iónica, tal como já foi anteriormente referido. E estes cálculos estão associados a um ambiente bioquímico muito propício, que é diferente, quer se trate de uma litíase cálcica, quer de uma litíase não cálcica. Na litíase cálcica nós vamos ter situações de hipercalciúria, hiperoxalúria, hiperuricosúria, hipocitraturia e hipomagnesúria. O facto de a maior parte dos cálculos de cálcio serem do tipo oxalato de cálcio facilmente permitem perceber porque é que a hipercalciúria e a hiperoxalúria estão associadas à litíase cálcica. A hiperuricosúrica poderá também facilitar a criação destas redes cristalinas. Em termos de hipocitraturia, sabemos que o citrato é, de facto, um quelante de cálcio que é até utilizado em testes de coagulação. Isto é, deixam-se os fatores de coagulação e utiliza-se o citrato para conseguir remover o cálcio que está nessa solução, uma vez que o cálcio ajuda ou acelera as reações de coagulação. Quando queremos testar a coagulação, voltamos a adicionar cálcio. O magnésio também poderá ser importante, uma vez que tem uma carga elétrica e um diâmetro atómico muito semelhante aos íons cálcio. Então, a sua diminuição de concentração funciona quase como uma falta de antagonismo. E por isso é que, neste mecanismo de formação dos cálculos, pela hipersaturação da urina, se referimos o magnésio e o citrato. No caso da litíase não cálcica, temos essencialmente uma hiperuricosúria, e podemos ter situações menos frequentes, como é o caso da infecção, a cistinúria ou mesmo o consumo de fármacos, tal como já foi anteriormente referido. No caso da hiperuricosúria, esta está geralmente associada a uma dieta hiperproteica, tal como já foi anteriormente referido, mas também pode surgir no contexto de uma malignidade, como é o caso do síndrome de lise tumoral, no qual são libertados várias bases de DNA na corrente sanguínea devido à ruptura espontânea dessas células, que após a sua metabolização vai dar origem a ácido úrico. Geralmente estas são situações em que a urina tem um pH inferior a cerca de 5.5 e em cerca de 25% dos doentes com as hiperuricosúricas, com ureterolitíases por ácido úrico, têm gota. O tratamento, nestes casos, acabará sempre por passar pela medicação com allopurinol. No caso das infecções, tal como já foi anteriormente referido, quando se falou do cálcio e se disse que o fosfato de cálcio, bem como os cristais distribuídos, estavam associados às ITUs, sabemos, e às ITUs, ponto final. De facto, a estrovite é um dos tipos de cálculos que está associados à infecção e deve-se sobretudo
há uma atividade enzimática por parte de um grupo muito específico de bactérias. Essas bactérias são então os gram negativos, como por exemplo proteus, pseudomonas, klebsiella ou mycoplasma, porque possuem urease, que é uma enzima capaz de converter a ureia em íon amónio. Como nós sabemos, isto é o íon correspondente ao amoníaco, que, como nós também sabemos, é uma base, e daí o pH da urina ser superior a 7. Note-se que a Escherichia coli não está associada a este tipo de cálculos, uma vez que não possui urease. O íon amónio, que é produzido por estas bactérias, quando na presença de fosfatos e de magnésio, vai dar origem à formação de cristais de estrovite. Resta ainda falar no segundo mecanismo de formação de cálculos, que era o das placas de Randall, que está associado sobretudo à formação de cristais de oxalato de cálcio. Isto parece quase um contrassenso, uma vez que dissemos que provavelmente um dos mecanismos mais importantes da formação de cálculos era a hipersaturação da urina, e incluímos também aqui o oxalato e o cálcio como uma das substâncias associadas a este mecanismo. E sabíamos que os cálculos de oxalato de cálcio são os mais frequentes, 60% de todos os cálculos de cálcio, mas encontramos como principal mecanismo de formação de cálculos de oxalato de cálcio a placa de Randall. E o que é isto? Isto é a deposição de fosfato de cálcio e oxalato de cálcio ao nível subepitelial, abaixo do epitélio, que constitui a ansa de Henle. Estes depósitos ao nível da ansa de Henle devem-se sobretudo a uma deposição ou iniciam-se com uma posição desses cristais de fosfato de cálcio e oxalato de cálcio ao nível da membrana basal e ao fim de algum tempo, através da sua migração para o tecido conjuntivo subjacente, dando assim origem a depósitos subepiteliais que depois acabam por erudir o urotélio e dar origem às tais placas de Randall.